No último vídeo, eu acho que foi o último vídeo desses que eu gravei aqui pro canal, eu mostrei o box do Shakespeare que eu comprei, que ele tá aqui no meu gaveteiro. Todos os livros que estão chegando, que eu preciso fazer, o book haul, eu sempre deixo ali, que daí fica separado das coisas que eu estou lendo e tudo, mais fácil de me organizar. Só que eu cometi um crime de novo. Comprei o segundo box, ele está esgotado na editora e acabou de baixar minha câmera. Deixa eu ajustar vocês aqui. Eu tenho que trocar esse meu tripé porque ele tá descendo. Ele tá esgotado, então na editora eu achei na estante virtual. Ele tá ao preço de um novo, mas como ele tá esgotado, eu achei que valia a pena. E olha, gente, só o fato que ele veio um pouquinho coisa aqui, amassadinha, não dá pra ver porque ele tá desfocado, mas eu achei que valeu super a pena o investimento. Ele vem novamente com 3 volumes, tragédias, comédias e peças históricas. Aqui nas tragédias, o que nós teremos? Titus Andrônicos, Timão de Atenas, Relier, Coriolano. Eu achei essa capa aqui belíssima, gente. Esse aqui eu acredito que é o Relier. Não sei das outras peças para saber se não é nenhum outro personagem. Das peças históricas nós temos esta capa, o Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2, Henrique V e Henrique VIII. E daí nas comédias, eu não gosto tanto dessa capa aqui das comédias, eu confesso para vocês. Nós vamos ter As Alegres Comadres de Windsor, acho que é assim que fala, Muito Barulho por Nada, Noites de Reis, Medida por Medida. Então, tenho aqui, e aí o box tem essa frente, atrás ele tem também uma parte bem bonita, e em cima, embaixo, ele é vermelho, aqui atrás ele vai mostrar daí quais são as peças que vem. E fazendo um recebido de blogueira, chegou também uma compra que eu fiz na Contém uma Grama. Acho que se vocês acompanham aqui os meus conteúdos, vocês sabem que eu gosto dos produtos deles, eu uso bastante. Só que tem um ponto que não é muito positivo, é que as coisas deles não duram muito assim, sabe? Eu comprei, por exemplo, a máscara de cílios deles, e é a terceira máscara de cílios já que eu compro. Eu não lembro de comprar tanto assim quando eu comprava de outras marcas, mas eu gosto dessa daqui, que é aquela que ela sai em pelinha, sabe? Então, tipo, no banho, assim, quando você vai tirar, ela sai que nem umas pelezinhas do olho, é bem fácil de tirar. Eu comprei também, eu sempre uso, não sei se vocês reparam, aqui no canto tem um lapisinho bem fininho. Eu uso um lápis marrom da Contém uma Grama. Ele é um lápis bem bom, vocês estão descendo de novo. Ele é um lápis bem bom, ele é em gel e na hora que você passa ele fica meio úmido assim, então você consegue esfumar e tudo. Eu, por exemplo, eu passo no cantinho, puxo com a unha, daí ele faz o gatinho. E daí eu comprei o preto deles, porque às vezes eu acho que fica um pouquinho clarinho demais, às vezes eu quero que fique um pouquinho mais forte. Então ele é bem bonito. Bem bonitinho, e vamos ver se ele veio com a ponta certa. Veio sim. Então, a ponta dele é assim, e ele é bem fácil de apontar também. Então, veio este, e eu pedi daí... Uma das coisas que é característica de pessoas autistas é a mentalidade fixa. Então, às vezes eu tenho aquela fixação que algumas coisas têm que ser exatamente daquele jeito, e eu nunca penso, tá, e será que não poderia ser diferente? Então, tem muitas vezes que eu uso um produto de uma determinada forma, de uma determinada marca, que eu não testo. E uma das coisas que eu percebi daí, de vários vídeos do TikTok que eu vejo de tutorial de maquiagem e tudo, é o pessoal fazendo delineado com caneta delineadora. E eu lembro que quando isso se popularizou, as canetas não eram muito boas. E eu sempre aprendi a fazer o meu delineado com delineado líquido. Eu sei que teve também a fase do delineado em gel, e eu nunca consegui manusear ele muito bem, mas daí eu resolvi tentar a caneta delineadora
Lá contém, nossa, como é fina. Lá contém 1 grama. Olha, ela é bem fininha mesmo, a ponta. E até porque essa ponta que eu faço aqui puxando com a unha, ela fica bem fina, né? Então, e diz que daí com a caneta é pra dar esse efeito também. Vamos ver. Vou testar provavelmente amanhã, já que eu já estou maquiada, eu tenho que gravar um vídeo pro canal. Eu quero fazer uma retratação pública aqui, que eu postei. Vocês sempre estão vendo esses vídeos aí com 2 semanas de atraso, mais ou menos. Então já faz algum tempo que eu gravei esse vídeo quando vocês estão vendo. E hoje, quando eu estou gravando, foi ao ar o vídeo que eu falo de aprender a ser dona de casa. Vou deixar o link aqui caso vocês não tenham visto, que foi uma semana que a gente tinha ficado sem diarista. Agora eu já achei outra diarista para ajudar a gente aqui. E eu falo, né, que eu nunca aprendi a ser dona de casa e só para fazer uma retratação. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, com 14 anos eu já trabalhava e logo eu engatei num trabalho de 8 horas, estudo para vestibular, depois faculdade, trabalho de 8 horas, depois estágio obrigatório, trabalho de 8 horas, faculdade, depois pandemia, trabalho de 8 horas e sempre foi assim, muito foco na minha rotina do trabalho e o cuidado da casa e fazer as coisas da casa sempre foi assim a última das prioridades. Então sempre foi uma questão de fazer o mínimo para a gente conseguir viver bem, para a gente conseguir se virar no dia a dia. E daí o que era comum daí com meu marido era a gente pegar um final de semana e dar uma geral na casa. Só que com o trabalho dele cada vez mais intenso, a gente meio que se organiza para que isso fique mais comigo hoje. Porque tem dia que ele passa ali quase 10 horas em reunião direto, então fica bem puxado para ele. Então, essas coisas que, por mais básicas que sejam, eu nunca criei uma rotina. Porque eu lembro que até na pandemia era muito comum de encerrar às 18 horas, a gente pegar o computador e ir pro sofá e continuar trabalhando. E até depois da pandemia, eu trabalhei numa empresa que era de educação e eu trabalhava assim até 10 horas da noite, muito tranquilamente e fazia super parte ali do meu dia a dia isso, meu marido também. A gente sempre foi muito, muito voltado pro trabalho, então a gente sempre fez aquela manutenção assim da casa mesmo. E ficava bagunçado, chegava o final de semana, a gente dava um jeito e tudo, mas fazer disso uma rotina diária nunca foi algo comum. Eu lembro de crescer e ver minha mãe arrumando a casa todos os dias. Mas na rotina que eu tinha, isso não cabia, né? Não cabia no dia a dia, porque sempre vivia num esgotamento mental muito grande. Só que hoje se faz necessário para que a gente tenha uma maior qualidade de vida, porque durante muitos anos a gente negligenciou isso, durante muitos anos eu negligenciei isso. Eu lembro que na época da faculdade, que eu trabalhava 8 horas por dia, fazia a faculdade à noite, eu pegava ônibus, chegava tarde em casa, tinha que fazer comida ainda. Então, assim, entre passar um pano na casa ou comer e tomar banho, eu ia comer e tomar banho a casa que ficasse para depois, assim, sabe? Entre terminar um trabalho da faculdade que valia a nota, que era importante, ou descansar, porque eu tive uma semana muito cansativa. E novamente, né, fazer uma faxina na casa, isso não era prioridade. Então eu ia fazendo a manutenção. Na hora que o negócio ficava muito pesado ali, muito forte, eu realmente daí parava pra fazer uma limpeza mais pesada, né? E daí o que acontecia era que acumulava em um dia, eu ficava muito desgastada, daí para esse dia acontecer de novo demorava mais. Então eu estou tentando estruturar um pouco melhor essa rotina. Tem dado certo, tá? Desde o último vídeo que eu fiz, eu coloquei algumas atividades diárias, algumas atividades que se repetem daí, né? A cada alguns blocos e dias, por exemplo, tem tantos dias que se repete para fazer uma atividade, etc. Tá funcionando bem desse jeito. A gente tá com a diarista, outra diarista, né? Que vem uma vez a cada 2 semanas, que faz a limpeza mais pesada, então eu faço só a manutenção. Isso tá ajudando bastante. E aproveitar e falar com vocês que eu estou percebendo
Eu tava ignorando isso. Eu tava tentando lidar como se nada estivesse acontecendo, mas eu de fato vou precisar trabalhar a ideia de ter uma outra estante, porque o que acontece é que essa estante ela tá ficando bem soterrada, assim, sabe? Ela tá bem entuchada de livro. Aqui, nessa parte aqui que tá meio em vão, esses livros eu vou precisar colocar eles em pé, porque como chegou dois box da Nova Fronteira, do Shakespeare, eu vou ter que subir eles aqui para cima, alguns livros aqui eu vou ter que descer. Então essa parte que tá meio vazia, ela vai embora já. Aqui embaixo, que é esse último nicho, eu tô em um projeto de fazer uma grande limpeza, mas ele vai liberar pouquíssimo espaço. Eu tenho aqueles livros ali atrás para guardar, eu tenho livros na minha mesa ainda para guardar e tem coisas para chegar. Então, o que eu tô pensando é fazer uma prateleira nessa parede aqui onde ficam os posters de ponta a ponta. Sabe aquelas prateleiras com trilho na parede? Vou deixar uma foto aqui ilustrativa para vocês. Tô pensando em dar aí uma prateleira branca para que eu conseguisse ter mais espaço, para os livros não ficarem realmente ali entulhados, sem respiro. Tem vários livros belíssimos que eu tenho na minha estante que às vezes eu gostaria que eles fossem mais vistos, que eles ficassem assim como uma exposição, né, como um quadro para vocês verem, para fazerem parte da decoração do meu escritório. Aqui também na nossa estante tem algumas coisas de decoração que eu queria colocar e não tem espaço. Eu queria comprar outras coisas, eu acabo não comprando também para colocar porque não tem onde enfiar. Então eu tô pensando, tô amadurecendo essa ideia, tava até conversando hoje com meu marido, a gente vai dar uma orçada nesse projeto para ver como que conseguiria fazer, porque desses de trilho de parede, é a questão que se pode ir incluindo mais prateleiras ao longo do tempo. Então, se fizer nessa parede aqui, dá pra, eu acho que vai tranquilo, assim, umas 4, 5 prateleiras, caso queira. Então, tô pensando que talvez até o final do ano, acho que até, assim, entre daqui 1 ou 2 meses, talvez já aconteça, na verdade, porque eu tô bem sem espaço. E não acho que é saudável para os meus livros, e eu queria também poder fazer um espaço de separar por coleções, sabe? Então, ali, por exemplo, que tá nesses livros separados aqui, eu queria separar minhas coleções de Virginia Woolf, queria separar minha coleção de Milan Kundera. Então, quando a gente vai colocando tudo isso entulhado, a gente não consegue fazer, a gente vai enfiando o livro onde cabe, né? Então, fazer daí realmente toda uma parte de literatura russa, ou uma parte só destinada para Dostoiévski, colocar uma decoraçãozinha, talvez um porta-retrato, um quadrinho. Então, essas coisas que com a estante do jeito que tá hoje não funciona. Como eu deixei a foto aqui, deixem os pitacos de vocês no que vocês acham sobre isso. Mas bora lá que eu preciso gravar outro vídeo para vocês.